E você? Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia! O programa Saúde Você está no ar. Muito bom, viu? Ter a sua companhia aqui todo final de semana. Muito obrigada por nos deixar entrar no seu lar. E hoje o programa está recheado de informações para ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Estelionato emocional. Você já ouviu falar? O que caracteriza essa prática? Um especialista vai nos ajudar a entender esse assunto. E aí, tem bichinho de estimação? Como eles estão lidando com esses dias mais quentes? A gente preparou uma reportagem para dar dicas de como enfrentar as altas temperaturas e aliviar a vida do seu animalzinho. E nesta edição você vai aprender a fazer uma receita super prática utilizando uma fruta democrática e rica em potássio, é a banana. E aí, gostou? Então fica comigo. Saúde Você está no ar. A gente começa essa edição de hoje falando sobre estelionato emocional. E aí, já ouviu falar nesse assunto? Trata-se de um golpe aplicado em uma das pessoas que está envolvida no relacionamento. Mas como identificar e prevenir? Por isso a gente convidou uma psicóloga que vai nos ajudar a entender esse tipo de golpe que pode trazer trauma na vida de quem é a vítima. Veja. Vamos falar de um tema muito importante e atual. Estelionato sentimental. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é isso? Com o avanço da tecnologia e também tem sido muito comum a criação de perfis falsos na internet que tem a visão apenas de enganar sentimentalmente as vítimas. Tá familiar esse assunto para você? Nós vamos conversar agora com a psicóloga doutora Alice Santos, que vai tirar dúvidas a respeito dessa situação, principalmente, doutora Alice, para identificar como são essas pessoas que usam das redes sociais para aplicar golpes sentimentais nas pessoas. Como que a gente pode ter um direcionamento a respeito disso e entender que é um golpe sentimental? Embora não esteja previsto no Código Penal, né, a nomenclatura estelionato sentimental, ele de fato é um crime. Acontece quando a pessoa começa a ter uma manipulação afetiva, e não só em um relacionamento de casal, também pode acontecer em relacionamentos de amizade. Uma manipulação afetiva, vai conquistando a confiança da vítima, vai atraindo essa vítima e unicamente com interesses financeiros, né? Seja de aplicar um golpe. A gente também tem relatos de pessoas que fazem empréstimos no nome de outras pessoas. Ou aquela questão, eu vou ver você, vou viajar para lhe ver, mas eu preciso das passagens, então compra para mim, né? Caracterizando aí uma extorsão, inclusive, e como você falou, no Instagram, principalmente em outras redes sociais, são aquelas pessoas que normalmente criam perfis falsos, um perfil muito vistoso, muito bonito, né? Fotos viajando, pessoas que dizem que são bem-sucedidas, mas aí quando você vai tentar puxar ali o fio da meada, é uma pessoa que não tem uma história de vida clara, com detalhes, é uma pessoa que foge quando você pergunta. Então tudo isso já é aí algum tipo de indício para um caso de estelionato sentimental. Então vamos começar por essa parte de tentar identificar. Como é que começa a aplicação desse golpe? Como é que a vítima de fato pode, inclusive com as nossas dicas aqui, já entender que está passando nesse exato momento por uma aplicação possível desse golpe de estelionato sentimental? Existem perguntas chaves, perguntas específicas que dá para a gente caracterizar como golpe? Sim, Sabrina, eu costumo dizer para as vítimas, né, para as possíveis vítimas, para as mulheres e também para os homens, fiquem atentos aos exageros, né, atentos àquelas pessoas, aqueles homens ou aquelas mulheres que tentam ganhar sua confiança e o relacionamento acaba evoluindo de forma muito rápida, né? Então, às vezes é uma pessoa que você conheceu há alguns dias, há algumas semanas, mas a pessoa já está falando em casamento, já está falando em filho, já está falando em viajar para outro país e morar junto. Então, atente sempre a uma situação muito exagerada. E outro alerta é para aquela pessoa que, quando você vai conversar, normalmente quando você está conhecendo alguém, você compartilha alguns detalhes da sua vida. E aí vai ser aquela pessoa que vai ter uma história de vida pessoal, às vezes rasa, sem
tratar muitos detalhes com você, às vezes você puxa ali, pergunta de um parente, pergunta o que aconteceu em determinada época, a pessoa ali burla você de algum jeito, não, foi assim, ou às vezes uma história muito inventiva, tem gente que cria histórias muito fantasiosas, que fica nítido que não é real, né? Outro alerta, Sabrina, são perfis que você pode ver que são falsos, perfis com um número, às vezes, muito baixo de seguidores, e quando você vai ver as pessoas que esse perfil está seguindo, são pessoas do seu convívio, pessoas que você conhece, familiares seus. Eu já tive relatos desse tipo de situação com algumas mulheres. Então é aquele golpista que vai tentando te cercar de algum modo, entender os detalhes da sua vida, para quando for ter uma conversa com você, saber como aplicar esse golpe. Doutora Alice, quem são as pessoas mais frágeis nesse sentido que podem cair nesse golpe? Quem é mais fácil ser enganado? Normalmente a gente associa muito à figura feminina, né? Que a mulher é sempre quem vai cair nesse golpe. Não necessariamente, os homens também podem ser vitimados. No entanto, a vítima normalmente é aquela pessoa que tem uma tendência a desenvolver uma dependência emocional. Então, às vezes, é uma pessoa que já veio de um relacionamento que não deu certo, uma pessoa frustrada de algum modo dentro de suas relações, não elaborou bem essa frustração e aí está quase que no desespero de encontrar alguém para engatar um relacionamento, muitas vezes para dar uma resposta para a sociedade. Às vezes a pessoa nem está interessada em ter um relacionamento, mas eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou com alguém. Então, essas pessoas que estão nessa busca exacerbada por alguém, não necessariamente por um envolvimento afetivo, mas para ter alguém, às vezes se tornam vítimas extremamente perfeitas para esses golpistas. E aí onde a gente também pega um gancho aqui para falar do estelionato e para falar do trabalho que tem que ser feito de forma interior com essas pessoas que são realmente tão mais sucintas a fazerem parte desse tipo de quadro aí, como a doutora Alice está tratando. Então, nesse caso, como que a gente pode trabalhar melhor essa nossa questão afetiva, emocional, para não estar caindo num golpe como esse, doutora? O primeiro passo, Sabrina, é trabalhar a autoestima, né? O autoamor. Esse amor próprio, ele tem que estar muito fortalecido para que a mulher ou para que o homem consiga diferenciar de maneira muito clara o que é que eu quero para mim e o que é que eu não quero para mim. Será que eu quero mesmo entrar num relacionamento agora? Será que eu desejo mesmo ter um relacionamento agora? Então, quando você tem essa clareza, e o processo terapêutico sem dúvidas vai auxiliar muito, um bom psicólogo, um psicólogo qualificado, para ajudar você a elaborar essas questões da sua vida, você vai ter muito claro o que você quer e o que você não quer, e mesmo que você deseje um relacionamento, você vai conseguir discernir se aquela pessoa que está te procurando, se aquela pessoa que te acessou, realmente é uma pessoa com a qual você vai aí engatar e deve engatar um relacionamento ou não. E uma vez que caiu no golpe, já está ali envolvida emocionalmente e infelizmente não deu certo, descobriu que era um golpe, o que fazer? É um crime, né? O estelionato, ele é um crime, como eu falei, embora não exista a tipificação. Estelionato sentimental, aplicar golpe em outras pessoas para fazer uso de alguma vantagem é sim um crime. Então, procurar a polícia, inclusive as vítimas, elas podem entrar com ação não só por danos morais, Sabrina, né? Mas também pelos danos financeiros que elas sofreram, porque não é só a questão das finanças, do empréstimo, é o impacto psicológico que a vítima sofreu mediante essa extorsão que aqui a gente está falando, sentimental, mediante esse estelionato sentimental. Então, procurar a polícia, denunciar. Sempre que você descobrir, né, no momento que você descobrir realmente que está passando por esse golpe, tenta tirar print, tenta salvar todo tipo de informação que você tiver. Se você tiver CPF da pessoa, nome, já vai para a polícia, faz um boletim de ocorrência e denuncia. A gente, quando está falando com relação à internet, tem que ter muita preocupação com o que a gente pode expor, porque aí na hora do estelionato, fazer toda a situação, o estelionatário, fazer toda a situação e ver essa daqui é uma vítima fácil, é uma presa fácil para mim, que tipo de situações a gente pode colocar na internet que não dê embasamento para isso acontecer, doutora Alice? Isso é muito comum, Sabrina. Hoje a gente está aí na era digital, né? A gente fala muito em redes sociais e muitas pessoas postam tudo nas redes sociais e isso facilita muito para os golpistas. Né? Muita gente posta o horário que sai, aonde mora, para onde está indo. Então fica muito fácil para um espectador ali da sua rede social, um seguidor seu, identificar a sua rotina. Então evitar postar acontecimentos da sua vida de muitos detalhes, que tragam endereço, tragam horários específicos onde você vai estar no seu trabalho. Muita gente, por exemplo, almoça no mesmo lugar todo dia.
E aí já fica fácil para quem está assistindo entender, hora tal, Sabrina vai estar em tal lugar. Então isso já torna a pessoa uma vítima. Então evitar dar detalhes muito específicos da sua vida e desconfie de quem não tem nenhuma relação com você, não é seu colega, não é seu companheiro e está conversando com você pedindo detalhes muito específicos de sua vida. Horário de saída, horário de chegada, o que vai fazer naquele dia, o que deixou de fazer, aonde está, para onde vai. Então desconfie dos exageros. E existe uma coisa muito comum que é aquele velho ditado: eu não sei ficar sozinha. De que maneira isso é um risco? Se torna um risco a partir do momento em que você, quando diz que não consegue ficar sozinha, diz que não pode ficar sozinha, não vai sustentar isso, você acaba abrindo margens, não só de acontecimentos práticos mesmo da sua vida, mas psicologicamente você se torna mais susceptível para ser uma vítima dessas pessoas. E é bem comum, né? Infelizmente. E olha só, e com as altas temperaturas, a necessidade de hidratação nesse período é fundamental, segundo especialistas. O consumo de alguns alimentos também podem ajudar na hidratação. Então confira agora as dicas no quadro Saúde em Dia. Existem umas dicas de algumas frutas que ajudam a aliviar, né? E são os mais indicados a serem consumidos nessa onda mais quente, nesse calor que está fazendo. Entre eles são as frutas que contêm água em sua composição, tá? Por serem riquíssimas em água em sua composição, eles vão ajudar a hidratar, vão ajudar a aliviar esse calor. Por exemplo, abacaxi, melancia, morango, maçã, laranja, tá? Além de vocês poderem consumir in natura, né? Vocês também podem fazer preparações com essas frutas, como por exemplo, shakes, né? Fazer uma vitamina mais cremosa, bater com gelo, por exemplo, congelar. Podem fazer preparações como algum prato diferenciado. Podem fazer preparações com salada. Existem os legumes também que são riquíssimos em água e que ajudam também nessa época. Por exemplo, os folhosos verdes escuros, eles contêm mais água em sua composição. O pepino, o espinafre, o brócolis. Então você pode estar consumindo esses alimentos para ajudar a aliviar esse calor. E tem também aqueles alimentos que não são tão indicados a consumirem nessa época. Quais seriam? Os condimentos mais industrializados, por exemplo, maionese, temperos industrializados, comidas já industrializadas, né, que são aquelas comidas já prontas, enlatadas em caixas, preparações mais pesadas, preparações mais quentes. Então você pode se sentir mal, você pode se sentir mais empachado, né, como se falam, mais cansado, podem causar uma má digestão. As dicas para os humanos já estão aí, mas não é só a gente que tem sofrido com os dias mais quentes, viu? Os pets também. Quais são os cuidados para evitar a desidratação desses animaizinhos? Confira na reportagem. Fim é um presente na vida de Simone, porque ganhou da sogra e ainda veio após um momento de perda. Tinha acabado de ter 2 gestações que não foram adiante. E ele chegou um ano depois da última, né? Então, assim, foi um presente mesmo. E para que ele possa gerar ainda mais amor na família dela, o cuidado com o pet é grande e intensificado nesse período do verão. Ele gosta muito de água gelada. Então, assim, se ele vê que a água não está mais naquela temperatura que ele quer, eu já sei que ele é muito de beber água. Não está bebendo, eu já sei que tem que trocar. Às vezes eu troco de 2 a 3 vezes ao dia a água dele por água mais geladinha. Quando vou passear, eu sempre uso essa garrafinha, né, com ele, para ele não ter essa questão, porque a gente sabe que quando a gente sai com o cachorro num tempo mais quente, como a gente está, né, nessas altas de temperatura, ele pode ter hipertermia. Tudo é orientado pelo veterinário Pedro Stipe. Os principais cuidados, né, que a gente sempre orienta os horários, né, um horário que a gente sabe que está mais quente, então evitar os passeios ali por volta de 11 horas, meio-dia, né? Sempre pela manhãzinha ou no fim da tarde, são os horários que a temperatura já abaixou, né?
Aqui na região litorânea a gente tem os cuidados quanto o mar também, né? Então o animal que vai à praia, o fato da maresia, o sal da água pode também afetar a pele daquele animal. Então se levar à praia, quando voltar, dar um banho de água doce, né? Lógico que os cuidados básicos, né? Vasilha de água, aumentar as vasilhas de água, né? Que a gente sabe que o animal ingere mais água nessa época do ano. Ter sombra, água fresca, o básico, né? Para o animal ter uma vida boa. Por conta das altas temperaturas, o ideal é levar o cachorro para passear, fazer as necessidades dele em horários de sol mais ameno. Mas se não tiver jeito, por conta da rotina da família, tem uma série de cuidados importantes antes de sair com o bichinho. A gente procura ir em horários que o sol não esteja tão quente, mas com essa correria do dia a dia, às vezes não dá. Aí o que é que eu faço? Eu tento levá-lo quando vou pegar meu filho na escola, que é entre meio-dia e 1h, mas aí eu procuro andar com ele no local onde tem sombra, para ele justamente não queimar as patinhas, que são os coxins, porque se queimar é como se a gente estivesse queimando a nossa planta do pé, dói. Se o humano sente a dor da queimadura, imagina o animal, né? Então assim, aí eu geralmente boto um pouquinho de protetor e quando não dá para botar o protetor, eu ando pela sombra, nos locais mais frios, e assim que ele volta para casa eu já limpo as patinhas e hidrato. A gente hoje tem uma evolução muito grande no mercado pet quanto a isso, então a gente tem produtos para proteger contra raio UV, né? Assim como nós humanos. A gente tem roupinhas, né? Hoje que também são muito utilizadas, evitam que aquele animal tenha um contato direto com o sol. Mas sempre preconizar aí passear, como você disse, né, no local mais sombreado, né, para que ele não sofra tanto e fazer de uma forma mais rápida do que o comum. É um ser também, né? Precisa de cuidados, seja qualquer animal, como o Finn, né? Inclusive, Finn é uma alegria, viu, para a família. A gente acompanhou, super educada, anda com a gente, super carinhosa, inclusive, e a gente ensaiou ali a passagem, deu super certo, vocês viram, né? Realmente traz alegria, né, para o lar. Mas esse animal precisa ser bem cuidado, até porque ele estando bem é sinônimo de saúde para toda a família. Então fica a dica, se hidrata também um bichinho, que a gente vai passar por esse período de altas temperaturas sem nenhum problema. E agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Você tem muita praia para curtir, muito passeio para fazer, muitas férias para viver. Vai com Vitamina U de Unimed João Pessoa e o plano perfeito para todos os verões. Viva Saúde Básico, a melhor cobertura da cidade a partir de R$ 173. Com hospital pediátrico, espaço vida e toda a grandeza.